Segundo dados recentes da OMS, a síndrome do pânico afeta de 2 a 4% da população global. Para nos contar mais sobre essa doença, nós vamos conversar com a psicóloga Fabiola Bock. Então, assim, ansiedade é uma emoção predominante, né, no ser humano, que é inclusive necessária, né? Nós precisamos de um certo nível de ansiedade para performar na nossa vida, né? Nós, digamos assim, não poderíamos dar uma palestra, dar uma aula, dar uma entrevista sem um mínimo de um nívelzinho de ansiedade para nos alertar, né? Para nos ajudar a performar. Mas quando essa preocupação, essa sensação começa a chegar em vários âmbitos da nossa vida, como, por exemplo, eu tenho uma preocupação persistente na área da saúde, finanças, trabalho, filhos, eu vou trazendo esse alerta, como se fosse assim, esse botãozinho de alerta generalizado. Então, eu me preocupo com tudo, eu tenho receio de tudo, e eu penso, é como se fosse assim, quem sofre de ansiedade, que é patológica, digamos assim, que já excedeu o limite que seria o natural para nós, né, no dia a dia, começa a ter vários sintomas que prejudicam a pessoa e traz sofrimento. Como que essa síndrome do pânico ela pode prejudicar nos vários âmbitos da vida de uma pessoa? Então, assim, aí a síndrome do pânico já é quando essa ansiedade generalizada, né, esses níveis de ansiedade atingem o pico, o máximo. Então, a pessoa começa a sentir muitas sensações fisiológicas bem desconfortáveis, como se ela tivesse em frente uma ameaça, um perigo assim iminente. Então, o que acontece durante um ataque do pânico é, é um medo intenso de morrer. A pessoa acredita que vai morrer ou que vai enlouquecer. Então, aquilo é muito difícil. A diferença, então, do transtorno do pânico, se a gente fosse colocar assim em termos gerais, né? Do transtorno do pânico para o transtorno de ansiedade, é que o transtorno do pânico, ele acontece com essas crises, esses ataques de pânico que vêm de forma inesperada. Então, para a gente entender, assim, com mais facilidade, seria como se viesse um alarme falso. Porque muitas vezes você não vai estar numa situação que requer que você fuja ou lute, né? Mas o corpo vai reagir como se ele precisasse lutar ou fugir. Então, ele vai trazer toda aquela taquicardia, sudorese, respiração, né? Uma aceleração respiratória para que o teu corpo se prepare para o perigo. Mas não existe nenhum perigo. Então, é um alarme falso. Quando isso começa a acontecer de forma recorrente e em locais assim, ou situações totalmente inesperadas, não existe nada que sirva de gatilho para isso. Isso simplesmente começa a acontecer e aí a pessoa começa a ficar com medo dessas crises de pânico, aí sim pode virar um diagnóstico de transtorno do pânico. E a gente pode dizer que existe alguma causa, né, para esse síndrome de pânico ou ela decorre de vários motivos? Então, os transtornos sempre têm causas multifatoriais. Então, a pessoa pode ter uma vulnerabilidade biológica, né, genética, e também as questões que ocorrem no ambiente. Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma vulnerabilidade biológica e aí ela está passando por muitos momentos de estresse, essa ansiedade não vem percebida pela pessoa e ela vai deixando, isso pode acarretar, sim, que o corpo leve para o extremo, né? Como se fosse uma ansiedade não tratada, pode desencadear o transtorno do pânico. E como que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é feito através de entrevista clínica, nós temos também testes, né, escalas a serem
respondidas e a gente vai fazendo um acompanhamento, né? Então, é bem importante uma avaliação, uma anamnese bem feita, para a gente identificar se os critérios diagnósticos estão sendo obedecidos ali nos sintomas que estão sendo apresentados pelo paciente. E atualmente você pode dizer que existe a cura, né, um tratamento que leve até a cura dessa síndrome de pânico? Nós não gostamos muito de falar de cura em se tratando de psicoterapia ou mesmo de medicação, quando, né, nós encaminhamos para profissionais, psiquiatra e tudo, e é feito um trabalho em conjunto, né, medicamentoso com psicoterapia. Mas sim, pode ter remissão dos sintomas, é isso que a gente fala. Remissão dos sintomas, que é a pessoa voltar a ter uma vida normal. Isso significa que ela nunca mais vai ter? Não. Uma vez que você adquire um transtorno mental, você tem já mais vulnerabilidade e chances de desenvolver isso no futuro. Por isso que dentro da psicoterapia, a pessoa aprende sobre o transtorno, ela vai dar passos, a gente auxilia a pessoa com ferramentas para ela contornar essas situações e aprender sobre isso e tentar evitar. Então, a pessoa pode fazer várias mudanças na própria vida para que ela consiga adquirir uma qualidade de vida que, digamos assim, deixe para trás, vire a página do transtorno do pânico, né? Falando aí do tratamento, existe algum alimento ou bebida que pode atrapalhar durante esse processo do tratamento do transtorno? Nenhum em específico, mas a bebida alcoólica, né, teria que ser observada e utilizada com cautela, né, porque a gente está falando ali de medicamentos, né, então a bebida alcoólica ela pode sim contribuir para a piora de alguns sintomas. E você poderia falar para a gente se tem como a família e os amigos ajudarem as pessoas que passam por transtornos, nesse caso o transtorno de pânico? Claro, com certeza sim. Uma coisa eu acho que é a consciência de que aquilo não é normal, né? Entender que aquilo está acontecendo e não é porque, isso vai passar, ou, eu dou conta disso sozinha, né? Eu acho que a família toda tem que estar engajada em que situações que estão ajudando a provocar isso, né? E também essa rede de apoio, encorajar a pessoa a procurar ajuda, a procurar tratamento, né? E não só, eu diria, do transtorno do pânico, quanto o transtorno de ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade é encarada como, esse é meu jeito, eu gosto de ser bem acelerado, preocupado, porque aí eu vou, né, ter uma performance, uma alta performance, né? Mas, às vezes, está passando um pouco. Então, eu gosto de dizer assim, né? Sempre você precisa observar o seu ritmo de vida ou as coisas que estão acontecendo estão trazendo prejuízos para você? Ou estão trazendo prejuízos para as pessoas ao seu redor? Né? Você está tendo dificuldade nas relações, você está tendo dificuldade na sua rotina normal de viver consigo mesmo? Esse é um bom parâmetro para você encarar isso de frente e falar: não, eu vou procurar ajuda, um psiquiatra e um psicólogo.